é que nessa manhã eu compartilho com vocês sobre Deus e o processo de restauração da humanidade. Deus tem um propósito, Ele deseja restaurar a humanidade consigo, para si, reconciliar a humanidade consigo e restaurá-la. Em Romanos 3:23, nos mostra que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há sequer uma pessoa que hoje viva, que possa afirmar, eu não erro, eu sou inerrante, eu sou perfeito. Não tem uma pessoa, por mais caridosa que seja, por mais piedosa que seja, que se identifique como inerrante, infalível. Todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Entendendo isso, conhecendo isso e não ficando acomodado a essa realidade, Deus, Ele tem um propósito eterno, que é o quê? Reconciliar o homem consigo. E Ele certamente já alcançou esse propósito em nossas vidas que estamos aqui hoje. Aleluia! Deus já alcançou o propósito dele na sua vida, na minha vida, reconciliando-nos com Ele. O Evangelho de Jesus chegou até nós, aleluia. Um dia estávamos longe de Deus, e pela graça salvadora de Jesus, Ele nos atraiu para si, e não estamos mais longe de Deus. Um dia éramos inimigos de Deus, e fazíamos as coisas que lhe desagradavam. Mas hoje, nós somos amigos de Deus, e buscamos fazer aquilo que lhe agrada. Como é que foi essa experiência na sua vida, hein? Você já foi alcançado pelo Evangelho de Cristo? Como é que foi essa experiência na sua vida? Aqui não vai dar para a gente falar, né? Aqui não vai dar para vocês aí conversarem, dizerem uns para os outros como é que você foi reconciliado com Cristo, como é que foi essa experiência de reconciliação. Mas sabe, nessa semana lá na sua célula, seja presencial ou online o encontro, você vai ter oportunidade de falar com as pessoas, como você foi alcançado pela graça salvadora de Jesus. Eu fui alcançado pelo Evangelho de Cristo através da minha família, dos meus pais, e através desta igreja. Meus pais me educaram, me criaram no caminho do Senhor, com seus princípios, ensinamentos de Jesus, cumpriram com responsabilidade o seu dever de me instruir no caminho, me influenciando, me ensinando, me dando exemplo. E num dado momento, num retiro de embaixadores do rei, que eu tinha lá meus 8 anos, pelos idos de 88, embaixadores do rei lá no Rio de Janeiro, ali eu compreendi essa verdade espiritual, que eu era um pecador. Verdade. Até então eu achava que assim, né, por já estar na igreja, por nascer num berço cristão, por ser um menino bonzinho, eu achava que estava tudo bem. Mas lá naquele retiro dos embaixadores do rei, eu tive a consciência de que eu era um pecador e que eu estava afastado de Deus, e os meus pecados, eles eram praticados porque no fundo eu era um inimigo de Deus, eu não tinha amizade com Ele. E aí, queridos, assim foi a minha experiência, eu fui alcançado por Deus assim. Então, lá na sua célula essa semana, fale com as pessoas. Se você estiver muito ansioso para falar, saindo daqui, fale com alguém, fale aí com seu cônjuge, com seus familiares ou amigos. Como é que foi que você deixou de ser um inimigo e passou a ser um amigo de Deus? Conte essa história de salvação que você tem para testemunhar e para compartilhar. Sabe, queridos, lá em 1 Coríntios 1,18, diz que de fato,
a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Eu queria chamar a atenção sua para essa expressão, que para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Aí você pode me perguntar, mas como assim, pastor? Como assim estou sendo salvo? Eu já não fui salvo por Jesus? Quando eu me posicionei na fé e eu disse, eu acredito que Jesus Cristo veio a esse mundo e a sua morte na cruz me redimiu dos meus pecados, eu creio com todas as minhas forças, eu já não fui salvo? Sim, mas você também está sendo salvo, de modo que a nossa salvação é um fato consumado na cruz, pela fé, mas ela é também um processo e uma promessa. Já fomos salvos, estamos sendo salvos e ainda seremos salvos. É isso que eu quero aprofundar hoje com você. Então nosso encontro aqui, ele é hoje mais de ensino, mais didático, para que você perceba essa diferença entre aquilo que já aconteceu, já foi consumado, a sua salvação em Cristo, e também o fato de que ela é um processo no qual você está vivendo, nós estamos vivendo, e que ela é também uma promessa que haverá de ser cumprida. O ser humano, ele busca encontrar um propósito na sua existência. E a maneira de viver uma vida significativa, queridos, é viver isso. É entender que no mundo, em toda a nossa vida, não há um propósito mais elevado do que o de conhecer aquele que nos criou. Aquele que nos amou sobre tudo. De conhecer aquele que é a fonte da vida e a fonte de tudo que há. Não há propósito mais elevado do que conhecer aquele que era, que é, que haverá de ser, que haverá de vir, que nunca deixou de existir, aquele que é eterno. Essa bênção foi concedida a nós. Isso é mais elevado do que dedicar uma vida inteira a juntar riquezas na terra, e depois de alguns anos, passarmos desta vida e deixar as riquezas aqui. Isso é muito mais elevado, queridos, do que qualquer outra coisa. É muito mais elevado o conhecimento desse Deus, do que o conhecimento e sabedoria que o homem pode ter. Não estou dizendo que não haja valor nessas outras coisas, mas essas outras coisas, elas ficam muito pequenas quando nos deparamos com a grandeza do eterno. Quando nós olhamos para o propósito de Deus, por essa perspectiva, nós passamos a enxergar, irmãos, o mundo de uma forma diferente. Passamos a enxergar as pessoas de forma diferente. Passamos a enxergar os nossos relacionamentos de forma diferente. Os nossos olhos, eles passam a ver com lentes espirituais, com lentes eternas, e tudo passa a adquirir novas cores, matizes. Quando nós olhamos para Deus e para a vida com o propósito de Deus, que é de quê? Nos reconciliar, nos tornar seus amigos. Quando olhamos assim, nós percebemos que há pessoas que estão vivendo essa vida sem viver esse propósito, sem experimentar essa maravilha de Deus, e que vivendo assim eles vão viver apenas diante daqueles propósitos passageiros, apenas buscando alcançar na vida uma satisfação passageira. Meus irmãos, minhas irmãs, se nós já temos esse conhecimento, essa revelação, tudo passa a ser diferente. A forma como nós investimos os nossos recursos financeiros passa a ser diferente. E eu começo a entender que se temos missionários lá no sertão,
um lugar que a gente pode ir lá uma vez no ano, pegar um ônibus aqui, rodar 24 horas no ônibus, ficar lá uns 5 dias, depois mais 24 horas para voltar. A gente vai lá, a gente pode falar, a gente pode dar amor para aquelas pessoas, mas lá todos os dias temos missionários que estão lá trabalhando. É tão gostoso receber do pastor Manuel os videozinhos, ele coloca lá, vamos lá povo de Deus, começando o nosso dia, ele põe um videozinho lá, dirigindo aquele uninho que a gente pôde ofertar ao Senhor, confiando a Ele, e aí ele vai mostrando aquela rua, aquela terra seca, aquela estrada de barro, e ele vai levando o Evangelho, ele vai visitando as casas, os povoados, e eu fico feliz em saber que a igreja de Jardim Camburi tem parte nisso. Então, queridos, o nosso investimento financeiro, ele passa a ser visto com outros olhos. Ontem eu estava lá em Portal de Manguinhos, naquela festa de organização da igreja, e vendo os irmãos tão felizes, com o templo todo arrumadinho, e eles receberam aqueles bancos, não tem os bancos lá da sede, azuis? Foram doados alguns para eles, e coube exatamente, queridos, parece que foi feito sob medida. E a alegria deles em saber que tem uma igreja, que somos nós, que apoia, que investe financeiramente. Não sei se você sabe, por 3 anos já, a gente todo mês oferta lá, em torno de 3 mil reais, para o pagamento lá do terreno daquele local, em Portal de Manguinhos, que hoje é um bairro que está crescendo, está bem no começo, com alguns prédios, mas que daqui a 10 anos, queridos, 15 anos, vai estar lotado, e a nossa igreja, todo mês, investiu uma semente ali. Então o dinheiro passa a ser investido de forma diferente, pastor Rodrigo, a gente estava lá ontem, que lindo, e até dezembro, em dezembro a gente acaba de pagar o terreno lá, e eles estão crescendo, queridos, estão semeando, e nós estamos semeando com eles. Percebeu? Tudo muda, quando nós passamos a olhar com a perspectiva de Deus, os relacionamentos, as pessoas, os nossos investimentos. E o que Deus fez? O que Deus continua fazendo para efetivar esse propósito eterno? E eu quero que você saia daqui com essa certeza. Qual é o propósito eterno de Deus? Reconciliar a humanidade consigo mesmo. Se todos pecaram e destituídos estão da presença gloriosa de Deus, ele falou, não vou ficar quieto, não vou ficar parado com isso, o homem vacilou, o homem pecou, mas eu tenho um propósito agora, meu propósito é trazer essa humanidade de volta, e ele faz isso, como? Através de Cristo, através de Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, eu vou usar vários textos de 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Se você tiver com a Bíblia aí, se você quiser acompanhar esses textos, se os irmãos aí puderem ajudar projetando os textos também, eu vou usar bastante texto, de 2 Coríntios, a partir ali do versículo, do capítulo 1, capítulo 2, 5, nós vamos rodar ali, então você pode acompanhar, tem uma maneira de você ficar mais conectado aqui na mensagem, na palavra, mexendo na sua Bíblia, acessando o seu dispositivo, e você vai ver aí como que a palavra de Deus nos mostra esse propósito eterno de Deus. Primeira coisa que Deus faz então, Ele busca nos reconciliar com Ele. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 e 18, diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Queridos, pode voltar volta o versículo 17, por favor. Diz assim, olha, como está aí na tela, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo, pode passar. Tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. Esse é o primeiro passo desse projeto de restauração da humanidade. Deus nos torna seus amigos por meio de Cristo Jesus. Então, querido, se você está me ouvindo aqui, você ainda não fez as pazes com Deus,
não se tornou um amigo de Deus, você tem hoje a oportunidade de confessar que Jesus Cristo, Ele faz essa obra na sua vida. Ele tem poder e autoridade para fazer isso na sua vida, porque essa foi a provisão de Deus, isso foi feito por Deus, que nos tornou, que nos transforma de inimigos em amigos de Deus. E eu usei aqui uma versão, a versão Almeida, porque ela fala exatamente a palavra que eu quero usar, que Ele nos reconciliou consigo por Jesus Cristo. Em segundo lugar, Ele nos dá o Espírito Santo como marca de sua propriedade. Vai lá em 2 Coríntios 1:22, e você vai ver que depois que o homem ele é reconciliado com Deus, Deus faz o quê? Ele vai lá e marca essa pessoa com um selo de propriedade exclusiva de Deus. E o texto diz: como dono, Ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, aleluia, que é a garantia das coisas que Ele guarda para nós. Ele é a garantia de que tudo será feito conforme a vontade de Deus. Na sua roupa aí você deve ter uma marca, né? Um negocinho aqui, ou uma etiqueta aqui, e aí você sabe de onde que vem isso, né? Quem foi que fez essa roupa? É a marca, é o selo que mostra quem foi que produziu, que criou isso daí. E aqui, meus irmãos, Deus, Ele põe uma marca, mostrando quem foi que fez, quem foi que reconciliou, quem foi que transformou essa pessoa de inimigo em amigo? Ele mesmo. Que marca é essa? Espírito Santo. Ele colocou no nosso coração o Espírito Santo. De forma, meu irmão, minha irmã, você é marcada, você é marcado e selado pelo Espírito Santo de Deus. Um texto que eu vou ler e que vocês não precisam abrir para você não sair de Coríntios é Efésios 1, de 13 a 14. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo, que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo, e isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Aleluia, irmãos. Você tem consciência disso? Em você, no seu coração, habita o Espírito Santo de Deus. Isso ficou comum para você? Perdeu o valor de tão comum que você já ouve isso há muito tempo? Não deixe esfriar a importância disso. Não deixe isso virar uma coisa comum. Não deixe cair na mesmice. Você recebeu o Espírito Santo de Deus. E quando no mundo espiritual, anjos, serafins, querubins, demônios, potestades, principados, Satanás olha para a sua vida, ele vê ali, Espírito Santo. Aleluia. Rapaz, Espírito Santo está nessa pessoa. Ele pertence ao Senhor. Ela é propriedade de Deus. Em terceiro lugar, o que Deus fez e continua fazendo para efetivar o seu propósito eterno? Ele nos ensina um novo jeito de viver. Preste atenção.
Ele nos reconciliou por meio de Cristo, Ele fez isso, Ele nos deu o Espírito Santo como marca de propriedade, e agora Ele nos ensina um novo jeito de viver, é um estilo de vida. E lá em Romanos 12:2, você pode me ajudar projetando? Diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Meus queridos, Paulo está dizendo: ei, agora que você é uma nova criatura, agora que você tem o Espírito Santo, não viva mais do mesmo jeito. Não viva mais como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme, permita que esse Espírito Santo que está em você, faça uma obra transformadora, começando na mudança de mente, começando na mudança dos seus pensamentos, das suas crenças. Isso significa mudança de mente, metanoia. Antes eu estava pensando de uma forma, agora Cristo vive em mim, eu passo a viver da forma dele. Sim. Antes você se via como uma pessoa rejeitada, agora você se identifica como uma pessoa aceita por Deus. Antes você tinha uma mentalidade que te mantinha preso a um passado de dor, agora você experimenta uma mentalidade de quem está sendo transformado, essas dores estão sendo curadas e transformadas pelo Espírito Santo, e você vai ressignificando a sua história. Eu estava pensando, enquanto eu preparava essa mensagem, gente, parece assim, que eu não tive problema na vida, né? Parece que tudo deu certo, mas sabe, eu fui olhando para trás e tentando encontrar os problemas, eu fui encontrando eles. Eu me lembro na escola, aquele dia que eu fui envergonhado, mas eu não deixei aquela vergonha ficar presa aqui dentro. Eu me lembro aquele dia em que eu errei feio, e eu passei vergonha diante de várias pessoas, mas eu fui perdoado, e eu não fiquei levando aquela vergonha para o resto da minha vida. Eu me lembro daquela vez que eu tive os meus conflitos conjugais, e o meu casamento foi mexido e abalado, mas eu não fiquei preso naquelas coisas que a gente viveu há 10 anos atrás. Hoje eu vivo outra realidade, outra mentalidade. Eu me lembro quando eu perdi um dinheirão aí com uma besteira que eu fiz, e naquele dia parecia que eu ia ter um infarto. Mas hoje eu olho assim, aquele dinheiro lá não fez mais falta para mim, morreu, ficou lá. Não estou chorando as mágoas por aquela perda naquele negócio. Eu fui olhando que eu vivi problemas, né? Minha esposa passou agora por uma cirurgia séria, botou uma prótese, maravilha, glória a Deus, não estou chorando, ela não está triste porque ela teve que fazer uma prótese. Vamos viver, vamos ressignificar, vamos colocar a mente, os olhos de quem tem a mente de Cristo, esquecer as bobagens do passado, tudo se fez novo. Deixem Deus transformar a mente de vocês, vivam um novo estilo de vida. Se antes eu vivia brigando, agora eu vou viver fazendo as pazes. Se antes eu tinha um modo de operar, agora eu vou ter outro, porque a minha mente está sendo transformada por Ele que vive em mim. É uma mudança de vida, queridos, um novo jeito de viver, e Deus, Ele está fazendo isso, Ele quer fazer isso, mas como disse Paulo, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme. Eu não canso de dizer isso, Deus tem todo o poder, Ele é o Criador de todas as galáxias, de todo o universo, mas Ele não pode fazer algo na sua vida se você não permitir. Eu acho impressionante isso. Deus, Ele tem todo o poder e autoridade, mas Ele não passa por cima da sua vontade. Se você quiser continuar sendo essa pessoa, você vai ser assim até morrer. Mas se você quiser mudar de vida, mudar de mente, mudar de crenças, meu irmão, não tem limites para aquilo que Deus pode fazer e operar. Mudança de mente, metanoia. Deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês.
Ah, meus irmãos, assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Assim vocês conhecerão, é uma consequência. E essa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, detalhe, para Ele. Não é agradável, boa e perfeita para mim, no meu egocentrismo, no meu egoísmo, mas é boa e perfeita e agradável para Ele, para cumprir os propósitos dEle. E é claro, fazer parte do propósito de Deus, eu vou me dar bem. Claro que vai ser bom para mim também. Em quarto lugar, Ele nos capacita com dons, habilidades e talentos para servir a nova aliança. Vocês estão percebendo, gente, uma coisa depois da outra? É uma coisa que Deus vai fazendo, outra e outra, quando você vai permitindo. E aí, em quarto lugar, Ele nos dá dons, habilidades para servir a nova aliança. Veja lá, 2 Coríntios 3, de 1 a 6. Agora é um texto um pouquinho maior. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 3, de 1 a 6. Quando dizemos isso, será que estamos começando a nos elogiar a nós mesmos? Por acaso, como acontece com alguns, nós precisamos entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Isso aqui, queridos, mais uma vez para testificar que em nosso coração, Deus, o Espírito Santo está escrevendo uma carta para que as pessoas leiam através das nossas vidas. Versículo 4, dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de quem? Vem de Deus. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Percebeu? Em nós não há nada que possa afirmar que somos capazes para realizar a obra de Deus, mas o Espírito de Deus, Ele nos capacita, nos dando dons, conferindo dons, talentos, habilidades, e isso está muito claro lá em 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículos 4 a 7, e Paulo diz assim, olha, existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito que dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus que dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Aleluia! A presença de Deus nos transforma, muda nossa mente e nos dá dons, talentos, habilidades para nós servirmos, para nós sermos úteis nas mãos de Deus, para o bem de todos, e como uma demonstração, queridos, pública, uma demonstração prática da presença do Espírito em você. Eu quero te perguntar, o que você identifica na sua vida? Qual dom Deus te deu? Qual é o seu talento? Qual é a sua maneira de servir? Afinal, você foi capacitado por Deus e essa obra não pode ser feita com os nossos próprios recursos e capacidades, ela é algo que vem de Deus. Qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Qual a sua maneira de servir? E como você está praticando isso? Como você está praticando isso? Não deixe o seu dom parado, não deixe o seu talento adormecido, parte para cima. Vai ajudar as pessoas, coloque as suas habilidades ao dispor de alguém, seja útil, sirva as pessoas, na igreja, na sua vizinhança, no seu trabalho, aonde você estiver. Servir não é apenas na igreja, mas é para servir para o bem de todos, porque o Espírito de Deus que está em você, Ele te capacitou, e Ele tem te capacitado
para essa boa obra. Não fique parado. Tivemos aqui nesses 3 meses passados agora, completou agora no mês passado, um treinamento de voluntários na PIBJC. Eu não tenho aqui o número exato, mas eu acho que foi lá para uns 400 pessoas que passaram por esse treinamento. Olha que coisa linda, pessoas sendo capacitadas, sendo preparadas para servir. Muita gente, e você também pode colocar em prática o seu dom, o seu talento, sua habilidade. Queridos, em 5º lugar, tá? E são 8, então vai contando aí, se você está já doido para acabar, está quase, já passou da metade. Depois de nos dar dons, talentos, Ele nos transforma numa obra de santificação. Vamos lá, 2 Coríntios 3, novamente, versículo 7. Abra sua Bíblia, acompanhe aí a projeção, se você preferir. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim, esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, tanta riqueza, tanto peso, quanto maior ainda é a glória, a riqueza, o peso que acompanha o domínio do Espírito de Deus. A lei que condena as pessoas teve glória, porém muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação. Pois a glória que antes era tão grande, não é mais nada, por causa da glória de agora, que é muito maior. De modo que se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. Uma pausa, queridos, aqui ele está falando sobre a lei que foi dada a Moisés, aquele momento que ele sobe, então, o Monte Sinai, ele recebe os mandamentos de Deus, aquilo ali era grandioso demais. Mas depois que Jesus vem, e Jesus ele nos coloca numa nova aliança, essa glória que temos em Cristo é muito maior, muito, muito maior. Então aqui Paulo está fazendo essa comparação, e ele continua no versículo 12, e porque temos essa esperança, agimos com toda a confiança. Nós não fazemos como Moisés, que cobria o rosto com um véu, para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo. Mas eles não queriam compreender, e até hoje, quando eles leem os livros da antiga aliança, olha a mente aí, a mente deles está coberta com o mesmo véu, ou seja, eles não conseguem compreender claramente o significado daquilo, e esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. A mente é transformada quando a pessoa se une com Cristo. Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. Mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Versículo 18, você pode ler comigo, versículo 18? Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Paulo está usando do contexto histórico de Israel, da história de Moisés, na qual fala que ele tinha um brilho no seu rosto, porque ele esteve face a face com Deus ali no Monte Sinai. E aqueles 40 dias que Moisés passou ali, ele viu a glória de Deus, ele foi resplandecido com aquela glória. E sabe o que Paulo está dizendo? Ele conta essa história, ele vai lá em Moisés e na lei para dizer o seguinte: olha, a nova lei que é Cristo, ela é muito mais gloriosa, ela brilha muito mais. E ele diz o seguinte: e vocês, o rosto de vocês descoberto, ele está refletindo a glória que vem do Senhor. Olha aí para o seu rosto, imagina o seu rosto brilhando, brilhando, brilhando. Imagina o seu rosto, meu irmão,
refletindo, um refletor assim, ó, que chega a incomodar quem está perto. Sabe quando a pessoa sai do escuro e ela acende uma luz clara e incomoda, ela tem que fechar um pouquinho o olho para dar uma equilibrada ali, né? Vocês refletem a glória que vem de Deus. E essa glória, meu irmão, vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Deus, Ele te deu o Espírito para que você seja transformado pelo Espírito, à medida em que você deixa o Espírito transformar a sua mente, e Ele vai te dando capacidades, poderes, para que você vá se tornando cada vez mais parecida com Jesus, com o Senhor, e aí cada vez mais você vai brilhando essa luz no meio das trevas, amém? Esse é o processo de restauração que Deus está operando na face da terra, e você é um privilegiado, tá? Você é uma privilegiada de experimentar isso, aleluia. O seu rosto está brilhando com a glória do Senhor, seu rosto é um refletor da glória de Deus, aleluia. Em sexto lugar, queridos, além de Ele nos transformar numa obra de santificação, e nós vamos nos tornando parecidos com Jesus, Ele também nos leva a ver por perspectivas maiores, Ele nos leva a enxergar os olhos da eternidade. Continue em 2 Coríntios 4, versículo 5 em diante. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor, e a nós como servos de vocês por causa de Jesus. O Deus que disse que a escuridão brilhe a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração, e isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. É um mistério de Deus. Versículo 7, porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro. Preste atenção, irmão e irmã, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós, para a gente ter que baixar nossa bola, saber quem nós somos, feitos de barro, frágeis, mas que detemos uma glória gigantesca. Versículo 8, muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista neste corpo mortal. De modo que a morte está agindo em nós, e a vida está agindo em vocês. Queridos, o que Paulo está dizendo aqui? Ei, vocês são filhos de Deus, criados por Deus, ressignificados em Deus, vocês têm a glória de Deus, o Espírito de Deus, mas nunca se esqueçam, vocês são potes feitos de barro. Um dia nós vamos viver aflições, um dia vamos passar por momentos de dúvidas, isso vai fazer parte da vida cristã. Podemos até passar perigos de morte por causa de Jesus, mas a vida está agindo em vocês. Versículo 13, as Escrituras Sagradas dizem, eu criei e por isso falei, pois assim nós que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos, pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele, e nos levará junto com vocês até a presença dEle. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas, e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso, nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem,
mas na que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. O que Deus está nos conferindo aqui, queridos? Uma mente e uma visão do futuro, da eternidade. Isso precisa estar muito claro para você. Um dia chegará o momento da despedida daqueles que nós amamos. Um dia nós deixaremos esta vida. A morte física é uma realidade para todos. Consequência do pecado, pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida, vida eterna. Nós cremos nisso. Choramos, sentimos saudades. Lembra do que eu falei? Mas não vou ficar pensando apenas na saudade. Eu vou colocar na minha mente o quê? Meu pai Elton está na glória eterna com Deus. Aleluia. Dá saudade? Dá. Dá vontade de dar um abraço de vez em quando, ouvir a risada? Dá. Vou ficar parado nisso? Não. Vou olhar com olhos de quem tem a eternidade em vista. E em breve eu também estarei lá. Glória a Deus! A morte, queridos, é triste. Não é vontade de Deus. Por isso que Ele fez um negócio para mudar isso. E aí, Ele nos diz aqui: sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto com vocês até a presença dEle. Você acredita nisso? Eu acredito, de verdade. Eu viverei para reinar com Deus eternamente. É uma mensagem de esperança. Muitos vão dizer: vocês são tolos, vocês são um bando de imbecis, pensando, acreditando nessas conversas aí. O problema é da pessoa. Eu creio e eu vivo nessa fé. Porque eu creio que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e assim também nos ressuscitará para viver com Ele. Aleluia! Glória a Deus. Então, meu irmão, eu vou lembrar você aqui. Em primeiro lugar, Ele nos reconciliou consigo. Ele nos dá o Espírito Santo como marca de sua propriedade. Ele nos ensina um novo jeito de viver, metanoia. Ele nos capacita com dons, habilidades, talentos para servirmos a nova aliança. Ele nos transforma numa obra de santificação, de glória em glória. Ele nos leva a ver por perspectivas maiores, de tal maneira que o sofrimento que nós passamos aqui não se pode comparar. Não se pode comparar com a glória eterna, muito maior, que está por vir. Aleluia. E em sétimo lugar, Ele nos transforma completamente para habitarmos consigo. E aí, lembra que eu falei da salvação, que ela já está feita, consumada? Fomos reconciliados com Cristo. Ela é um processo que está em andamento, e tudo isso que está acontecendo conosco. E agora chegamos no último estágio da salvação, que é a glorificação. Como nós vemos em 2 Coríntios capítulo 5. De fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Ou seja, essa casa aqui, ó, quando acabar, Deus nos dará uma nova casa para morarmos no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e Ele durará para sempre, ela durará para sempre. Por isso, gememos enquanto vivemos nesta casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial, e quando nos vestirmos com Ele, não ficaremos sem corpo. O que Paulo está dizendo? Haverá um novo corpo, glorificado. Há uma eternidade, física também. Tá bom? Um novo corpo será dado, um corpo celestial.
Assim como Jesus recebeu um novo corpo quando ressuscitou, e ele comeu com pessoas, ele conviveu com algumas pessoas após a sua ressurreição, até ele ser glorificado, levado aos céus naquele corpo que subiu nos ares. Versículo 5: e foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo que Ele tem para nos dar. Mais uma vez, a garantia de que Ele vai cumprir pelo Espírito que foi dado a você, a nós. Versículo 6: estamos sempre muito animados, pois sabemos que enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lar do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele, e cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bem ou de mal na sua vida aqui na terra. Aqui, irmãos, estamos pensando sobre galardão, tá bom? A salvação não é um merecimento, mas um galardão, aquilo que a gente vai receber lá, que é mistério, aí vai depender de como a gente viveu a nossa vida, de como nós conduzimos a nossa vida. O que estamos vendo aqui, querido? Um novo corpo glorificado, que é a promessa que Deus vai cumprir quando nós deixarmos esta vida. Vai ser uma coisa louca, vai ser uma coisa fenomenal, vai ser uma coisa que ninguém viu, mas se você crê, você verá, pela fé. Hoje você pode ver pela fé, mas um dia você vai experimentar. O que será essa glorificação? O que sentiu Jesus Cristo, o homem, quando ele foi glorificado? Eu quero viver essa experiência. E você? Você anseia esse dia? Vivemos aqui na terra, vamos aproveitar o que pudermos desta vida que Deus nos deu, mas não é aqui o nosso ponto final, está na eternidade. Ele nos transformará completamente para habitarmos consigo. E por último, finalizando, Ele nos envolve em sua missão. Se você continuar, 2 Coríntios 5, 17, viu como a gente rodou aqui os primeiros capítulos de 2ª carta aos Coríntios? Como que é tão rica a palavra de Deus? 2ª carta aos Coríntios 5, 17, diz que Deus nos envolve na sua missão, que fala assim, olha: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Esse, queridos, é o ministério da reconciliação. Um dia que nós fomos reconciliados com Cristo, passamos a viver de uma forma diferente, guiados pelo Espírito, capacitados pelo Espírito, sendo transformados de glória em glória, parecendo cada vez mais com o Senhor. Deus nos dá então a missão de trabalharmos nessa obra, envolvermos-nos na sua missão, fazer com que outros que estão ainda inimigos se tornem amigos de Deus. Você acha isso significativo? Dedicar sua vida a esse propósito e missão? Você acha significativo? Dedicar o seu tempo, recursos, sua mente, seus pensamentos, suas oportunidades para fazer parte dessa missão, experimentar esse propósito de vida? Pessoas precisam experimentar isso. Pessoas precisam conhecer a Deus, fazer desse o propósito de suas vidas.
assim como você já conhece, assim como você já o experimenta. Há pessoas que precisam viver isso. Há pessoas que ainda precisam ser selados pelo Espírito de Deus. Há pessoas que ainda precisam de transformação, estão vivendo uma vida medíocre, uma vida de desperdício de tempo, de existência, e que se não conhecerem essa mensagem, elas vão passar a eternidade inimigas de Deus, longe de Deus. Nós precisamos, queridos, fazer alguma coisa em relação a isso. Como igreja, precisamos avançar na proclamação do Evangelho de Cristo, desse projeto de Deus. Como indivíduos, pessoas particulares, precisamos nos manifestar, levando o Evangelho de salvação. Em nome de Jesus, que venhamos nos envolver nessa missão gloriosa, assumindo esse propósito para a nossa vida, vivendo essa experiência com Deus. Quero orar com você. Se você puder, feche seus olhos e imagine agora o seu rosto brilhando, uma luz gloriosa, refletindo a glória de Jesus, a glória do Espírito Santo que está em você. E por onde você vai passando, a escuridão vai desaparecendo, porque você chegou, porque você faz diferença, porque você é um homem, é uma mulher cheia do Espírito de Deus, que está sendo transformado de glória em glória, que vive aqui, aproveitando tudo, mas não fica parado com o aqui, porque a sua mente está almejando as coisas celestiais, as coisas do alto. E quanto mais gente você conseguir levar com você para esse lugar da presença de Deus, você vai levar. Ó Deus, obrigado por tua palavra, obrigado por essa esperança que queima, que arde os nossos corações. Obrigado pela dádiva do Espírito Santo, obrigado pela tua salvação, obrigado porque está agindo e operando em nossos corações, nos transformando em pessoas parecidas com Jesus, o nosso modelo de vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito tudo isso por amor a nós. Portanto, nós queremos continuar deixando que o Senhor faça essa obra transformadora até o dia do Senhor Jesus, quando nós seremos ressuscitados como Ele foi ressuscitado, e nós também receberemos um novo corpo para habitarmos as mansões, as regiões celestiais, contigo, eternamente. Aleluias. Faz isso, Senhor, completa essa obra em nós e através das nossas vidas, através desta igreja, para a glória, para a honra do teu nome, em nome de Jesus, amém.